Então, antes da gente entrar para a parte prática, realmente, ali dos rituais de alimentação e dos exercícios práticos, eu preciso realmente fechar e consolidar com você a questão central de tudo isso, que é que os adestramentos não acontecem nos exercícios. O adestramento acontece na rotina. Na verdade, assim, você pode treinar seu cachorro 1 hora por dia e mesmo assim está reforçando comportamentos indesejados nas outras 23 horas do seu dia. Então, não necessariamente a duração dos treinamentos, a intensidade dos treinamentos, isso daí não é o que vai definir os resultados do seu cão. Esse material está dividido em módulos, mas você tem que entender de que todos os módulos estão interligados. Nenhum deles vai funcionar exclusivamente de forma independente. Pensa como uma corrente. Se um dos elos dessa corrente tiver mais fraco, tiver enferrujado ali, toda a sua corrente vai perder a força. Todos os módulos ali de brincadeiras, ritual da alimentação, os exercícios com a guia, inclusive os passeios na rua, tudo isso faz parte de um mesmo sistema, está tudo integrado. Quanto mais você conseguir associar esses elementos na sua rotina, quanto mais você conseguir adaptar e inserir todos os exercícios, todos os métodos dentro da sua rotina, mais fácil e mais resultados você vai ter. O ritual da alimentação, ele vai ser um dos pilares da nossa metodologia, da sua rotina com o seu cão e do vínculo que você cria com o seu cão. Como eu já falei em algumas aulas anteriormente, é através do ritual da alimentação de que você vai desenvolver o vínculo de hierarquia, de liderança com o seu cão. Vai trabalhar o instinto da sobrevivência com ele. O ritual da alimentação, ele não é um opcional, ele é obrigação. E é através dele que vai ser super necessário para a gente ensinar alguns comandos básicos, mas também a gente vai ensinar o autocontrole do cão. Então a gente vai ensinar o senta, a gente vai começar a ensinar o fica através do ritual da alimentação. A gente também consegue direcionar o cão para comandos limitadores através do ritual da alimentação. E lá nas etapas finais a gente consegue estruturar muito bem o desenvolvimento de qualquer tipo de comando através do ritual da alimentação. As brincadeiras de bolinha e cabo de guerra também são outro fator essencial. Não vai trabalhar apenas a parte física do cão, trabalha muito bem, mas também vai trabalhar a parte mental. E o fortalecimento dos comandos, principalmente nos finais, nas etapas finais ali, é através das brincadeiras que os comandos vão ganhar força. Esses momentos de brincadeira, então, vão é, consolidar toda a obediência do cão, a educação do cão, vai também ser um momento de motivação e de saciação de um instinto do cão, que é a caça. Quando ele corre atrás de uma bolinha, ele está praticamente correndo atrás de uma presa, claro que de forma lúdica, mas é esse instinto que trabalha o cão. Ele vai estar correndo atrás de uma presa. Quando você brinca de cabo de guerra, você vai estar trabalhando o instinto da disputa com ele, né? Como se ele estivesse disputando com você. É o instinto da caça trabalhando. E tudo isso você vai entender como trabalhar da forma correta lá na parte prática, no módulo de brincadeiras. Os exercícios com a guia também tem que ser uma parte fundamental da rotina de vocês. Tem que ter em algum momento da rotina de vocês exercícios com a guia. É através dos exercícios com a guia que vocês vão fortalecer a comunicação entre vocês, que vocês vão treinar e praticar os exercícios de controle e obediência. Através da guia que a gente ensina praticamente qualquer coisa para o cão. 5, 10, no máximo 15 minutos de trabalho com guia já está feito. Porque também os cães cansam. Então você não consegue ficar muito tempo trabalhando um exercício com o cão. Isso daí vai acabar cansando ele, vai acabar distraindo e pode dar aquele efeito rebote, aquele efeito contrário do que a gente quer. Em vez de a gente motivar o cão, a gente acaba desmotivando ele. Não pense que os passeios vão ficar de fora do adestramento. Na verdade, não. O passeio ele também faz parte do adestramento e não adianta nada você treinar o seu cão em casa, executar os exercícios com a guia e na hora de chegar na rua você não cobrar, não exigir isso dele. O espaço limitador, ele vai ser muito importante, principalmente no início do processo, e ele vai ser o principal responsável por desenvolver ali a autonomia do cão, o autocontrole dele, a independência do cão. Ele vai facilitar demais a sua rotina naqueles momentos que você não consegue ter controle sobre o cão ou supervisão sobre ele. E com o passar do tempo, a ideia é que o espaço limitador não necessariamente fique por toda a rotina ali, mas sim que ele consiga ser adaptável
e resiliente, ele sendo substituído pelos comandos limitadores. Então, a ideia principal do processo é você primeiro restringir o cão, educar o cão, e a liberdade do cão vai ser conquistada a partir da educação e da obediência dele. Não podemos inverter os processos, porque se a gente der liberdade antes da obediência, o cão vai fazer e executar comportamentos que a gente não deseja. Então, para exemplificar um pouco mais de forma prática, eu vou passar aqui uma base de como é mais ou menos a minha rotina com o Bolt, e com certeza ela vai servir como direção, tanto para você pensar como é mais ou menos uma rotina assim que eu consigo seguir, ou também como uma direção de você falar, putz, eu acho que não é esse tipo de rotina que eu estou buscando ter com o meu cão. Então o Bolt ele tem um espacinho dele aqui, o canil dele, onde ele consegue fazer as necessidades, ele tem água, casinha, e é o espaço que ele fica quando eu não estou disponível, quando eu não consigo dar atenção para ele, quando eu não consigo ter controle sobre ele, eu deixo ele nesse espaço, como eu falei anteriormente, é o que desenvolve um pouco mais da autonomia dele. E eu faço a liberação dele nesses momentos esporádicos. Então, dando um exemplo, né, tô fazendo a gravação desse material e ele tá solto aqui em casa, eu posso ficar com ele solto, mas eu posso também colocar ele em um comando limitador, né, fazer ele ficar no cantinho dele sem ele estar preso em um local, é, um espaço limitador, né, ele ficar respeitando o comando. E aí também realizo todos os dias ali a liberação para a gente fazer as brincadeiras de bolinha, cabo de guerra. E como o Bolt já está numa fase um pouco mais avançada, é durante essas brincadeiras que eu faço os exercícios, fortaleço os comandos com ele. Finalizando as brincadeiras, eu pego a guia, coloco a guia nele, começo a fazer os exercícios dentro de casa. Mas como ele já está também numa fase mais avançada, eu começo a fazer os estímulos ou direcionamentos pontuais para corrigir comportamentos específicos que eu quero que ele melhore, ou estímulos que eu quero trabalhar mais, como abrir o portão, já começa a sair para a rua, vai intercalando, né? Exercício na rua, volta para casa. Então hoje, como o Bolt está numa fase mais avançada, eu consigo ter mais flexibilidade de trabalhar e direcionar o que é que eu quero que ele desenvolva. Agora, quando a gente pensa em cães que estão em fase de aprendizagem, todo esse trabalho ele vai ser muito mais restrito e muito mais consolidado. Então, eu vou fazer exercício A, vou fazer exercício B, e aí depois do exercício A, do exercício B, eu passo por passeio, mas aí conforme o cão for evoluindo, você vai começando a integrar. Então, a ideia é justamente que você guarde isso na sua cabeça. Não existe nenhum exercício mágico, nenhuma rotina mágica. Tudo vai ser de acordo com os seus objetivos, os seus desafios com o seu cão. E aí, quando todos os pilares que eu passei de alimentação, brincadeiras, trabalho com a guia, tudo isso, ele se junta e se une dentro de uma rotina, é aí que cria a consistência e é aí que a consistência vai transformar isso em resultados duradouros. Então, no próximo vídeo, vamos falar um pouco melhor sobre como você consegue fazer esse desenvolvimento sem necessariamente depender de um adestrador. Claro que o profissional ele facilita muito ali no desenvolvimento do trabalho, mas como eu falei anteriormente, o objetivo é que você tenha a autonomia e a capacidade de guiar a própria rotina com o seu cão e controlar os comportamentos dele por si só. Afinal de contas, quem convive com o seu cão é você mesmo. Então, na próxima aula, a gente vai falar melhor e mais a fundo sobre isso e eu te vejo lá.